Ensino médio, bom dia, tudo bem com vocês? Então tá bom. Essa aqui é a nossa última aula de redação. Essa é a nossa última aula de orientação em relação à prova do Enem, em termos de inglês também, tá? Então eu começo agradecendo a todos vocês, os alunos, principalmente a paciência que vocês tiveram conosco, professores também, há professores que são tão desenvoltos na área de tecnologia e eu muitas vezes pedi socorro, né? Eu pedi socorro a colegas, que eu agradeço imensamente a prontidão. Eu pedi socorro à sobrinha, né? Que é uma sobrinha querida, é afilhada também, que eu pedi, todas as vezes foi ela quem me ajudou muito. Eu quero agradecer também a coordenação, né? Porque a coordenação sempre ficava assim, dá uma olhadinha lá no Clipe Escola, né? Você colocou data errada. Esse ano foi um ano em que nós não sabíamos se era segunda, terça, quarta. Nós nos atrapalhamos muito em relação a isso. Nós nos perdemos assim em tempo, né? Eu agradeço aos meus coordenadores, ao Silvio e à Esther, ok? E quero agradecer em especial também, né? A esses jovens, olha que beleza. Olha a grandeza dos nossos jovens quando eles estudam. Olha a grandeza dos nossos jovens quando eles investem ou dão continuidade à carreira dos pais, né? Eu estou falando em termos da nossa direção, que são tão jovens, tão determinados, tão responsáveis, tão preocupados e preparados, né? Quantas vezes até na nossa insegurança, apesar da idade, a gente chegava, conversava, e aquela tranquilidade em conversar. E isso a juventude tem muito, né? Agora eu pulo para os alunos. Vocês têm muito essa despreocupação, entre aspas, né? Porque é necessário uma certa preocupação. Mas assim, não, vai dar tudo certo, não, tudo bem. Não, prozinha, imagina, que isso, eu entendi. A senhora quer que eu passe para os colegas que a senhora... Nossa, né, essa prontidão no perdoar, né? Então eu começo o meu agradecimento aos nossos diretores, eu venho para os nossos coordenadores, eu venho para os meus colegas de trabalho, né? Eu estou colocando numa hierarquia, para chegar ao pessoal também ali, né, na limpeza da escola, na recepção da escola. Então fica todo o meu agradecimento e chegando a vocês, né, que eu já estou morrendo de saudades. Eu acho que a palavra saudade foi a mais utilizada na finalização dos nossos textos. Saudades, né? E a corrigir alguma coisa, saudade de vocês. Não era mais nem um beijo, um abraço, era saudade, né? E essa doeu o ano inteiro. Então eu quero deixar aqui um Feliz Natal, um ano novo repleto de saúde, porque é o que mais nós precisamos agora, tá ok? Eu tô bem gripada, eu peguei uma gripe muito forte, então o que eu mais desejo nesse ano, no final desse ano, para o próximo ano, e que os alunos acordem, né? Acordem para os estudos, acordem para a importância dos estudos. Seja um curso técnico ou não, mas acordem. Nós tivemos a oportunidade e assistimos juntos um filme que era chamado de Idiocracia, né? Que era a democracia dos idiotas. E vocês estão lembrados que naquele filme o astronauta dizia que ele queria voltar na linha do tempo, né? E ele pedia que avisem os jovens a importância da leitura. Vocês estão lembrados? Idiocracia. Nós assistimos e foi um filme tão comentado que foi texto de discussão na revista Veja. E foi através da revista que eu lendo achei interessante, fui atrás, peguei lá a indicação, fui atrás, comprei e passei para vocês, tá ok? Então, mais uma vez, fica o meu agradecimento, cheio de saudade, a todos os alunos, tá bom? Eu quero falar aqui em relação à redação. Depois, nessa mesma aula, aproveitando esse mesmo vídeo, eu quero falar sobre o vestibular ou Enem em inglês, tá ok?
O ano inteiro eu falei para vocês sobre ficarem atentos à legibilidade das palavras. Não tem mais a professora da Márcia que vai brincar. Nossa Senhora das Letras, rogai por nós. Não tem mais, gente. Tá? Então, agora é a banca de correção que não existe afinidade nenhuma, não conheceu vocês desde o Fundi 1. Agora é uma banca de correção que, digamos assim, racionalmente, porém friamente, ela vai fazer a avaliação e a correção dela. Tá ok? Escreva o número de linha solicitado. Gente, tem páginas que vêm numeradas, tem outras não. Fiquem atentos, façam lá bem clarinho a numeração das linhas para vocês, perdão, eu falei número de linhas, né? Eu falei página. Coloquem lá o número de linhas lá e respeitem a solicitada, ok? Ao solicitado. Respeite as margens. O ano inteiro eu falei para vocês sobre margem e falei sobre paragrafação, tá ok? Tem que ter uma estética nisso, gente. Aqui ele colocou, padronize o recuo do parágrafo. Não salte linhas. Tem aluno que acha bonitinho saltar linhas. Não dá, gente. Não pode saltar linhas. Título sempre curto e objetivo e centralizado. Esse aqui, objetivo, centralizado. Aqui você pode pular uma linha, tá ok? Evite rasuras, rabiscos. Quantas vezes eu coloquei para vocês? Evite rasuras, rabiscos e o uso do branquinho. Não faça desenhos ou deixe mensagens. Isso vocês fizeram para mim, agradeço de coração. Agora não dá mais, tá ok? Não dê espaçamento exagerado entre as palavras para ganhar em número de linhas. Isso é desonesto. Tá? E escolha uma caneta adequada ao seu estilo de escrita. Eu sempre gostei, lembra? Ai, gente, olha, usa um lápis com a cor, com o grafite um pouco mais escuro. Ah, pessoal, por favor, olha, eu gosto da caneta, da esfera dela, né? A ponta dela mais grossa. Tem alunos que preferem, você tem que estar confortável na hora de escrever. Nunca pensei nessa possibilidade. Pensei para mim, mas estou dizendo para vocês agora, tá ok? Agora, em termos de... Eu acho que eu falei o ano inteiro, lá para o dia 17 de julho, eu falei sobre como escrever um texto dissertativo, falamos sobre pontuação em inglês e em português, falamos sobre numerais, tá ok? Eu disse para vocês, no segundo bimestre, nós falamos sobre textos motivadores, os diferentes estilos de textos motivadores. Lembro-me também de ter falado que foi uma forma, assim, uma comparação, achei bastante interessante aquele escritor que ele colocou dos diferentes modos de gêneros de textos, que ele falava até das reacionárias do mestre Yoda, né? Então você pode optar por um, desde que também ele te dê permissão para isso. O aluno que não tem, agora falando aqui, o aluno que não tem o hábito de ler em inglês, tem dificuldade quando se depara com questões de interpretação nesse idioma. Bom, pulando para inglês agora. É a interpretação de texto. E a apostila do objetivo, ela foi riquíssima em termos de interpretação de texto. Nós sempre trabalhávamos o vocabulário, na hora da tradução do vocabulário eu sempre pedi assim para vocês. Coloquem mais de um sinônimo, porque isso poderá ajudá-los numa hora de dissertar um texto em português, vocês não usarem da repetição de palavras, ok? Dê uma olhada nas últimas 3 provas do Enem e veja quais foram os gêneros mais utilizados. No dia 18/9 eu falei com vocês sobre oficina de redação. E nessa oficina de redação, ela dava assim uma ordem para vocês de como escrever. Como falar, por exemplo, assim, tinha lá a parte do narrador. Como que poderia ser aquele narrador, né? Aqui a vírgula, cotações, aqui ó. Foi no dia 18/9, isso mesmo. Falei o narrador, que narra e conta a história. O enredo, estrutura narrativa. Presta atenção nisso. Também no texto em inglês, não se preocupe com uma tradução ao pé da letra, veja o contexto dessa tradução. Leiam primeiro as questões, as questões são em português, as perguntas, a compreensão do texto é em português. Quando você lê as perguntas, imediatamente você vai olhar dentro do seu texto e você já vai conseguir identificar a resposta. O título, às vezes, ele é tão importante, lembra quando eu disse, fiquem antenados ao que está acontecendo no mundo, porque às vezes um simples título, ele já vai te dar toda a grandeza do texto, tá? Ele vai te dar todo o conteúdo do texto, né? E aí você tranquilamente responderá as 5 questões.
já vi Enem colocando 4, mas a maioria das vezes são 5 questões. Não vi gramática, sempre texto, compreensão de texto. Não vi gramática, mas se porventura acontecer, nós tivemos tempo para estudar isso daí, tá ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação a se eu devo escolher o inglês ou o espanhol na prova do Enem. Tem pessoas que acreditam que em virtude do espanhol se assemelhar mais ao português, né, as chances de sair melhor são maiores. Entretanto, gente, é preciso avaliar esses dois pontos de vista, porque assim, se você em inglês você assiste séries, tem aqueles jogos do Xbox, tem o 1, 2, 3, bom, que seja, vocês são melhores nisso do que eu, tá? Quando a pessoa ela tem o hábito de assistir séries em inglês, tranquilamente ela fará em inglês. Agora, quando a pessoa só tem o básico do básico, aí eu acredito que ela possa fazer por essa opção do espanhol. Mas ela tem que tomar cuidado, porque muitas palavras em espanhol, assim como em inglês, parece que é e não é. São os falsos cognatos, tá ok? Então, tomem cuidado. E diferente também que em espanhol, a mesma conjugação que se dá em português, do presente, presente do indicativo, pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, também nós temos em espanhol. Agora, se você sente segurança em optar pelo espanhol, faça, mas tem que ter esses cuidados. E interpretação de texto também, tá ok? A parte do chutômetro me preocupa muito em inglês, porque assim, geralmente os textos cobrados nas provas do idioma do Enem são constituídos por assuntos recentes e recorrentes na mídia. Fiquem antenados, tá? Professores afirmam que as perguntas não fazem associação à facilidade com a língua, mas sim ao conteúdo do conhecimento como um todo. Isso tanto em inglês quanto em espanhol, tá? O que é muito prezado e consequentemente cobrado nas provas de língua é a interpretação de texto. Outro fator fundamental é analisar os diferentes tipos de textos, quando nós fizemos lá uma análise dos diferentes tipos de textos, como letras de músicas, tirinhas e até mesmo propagandas. Portanto, nunca é demais ficar atento a esses detalhes e se dedicar para fazer uma boa prova, tá? Assim como no inglês, as pessoas às vezes deixam para a última hora para fazer a prova de idiomas e às vezes acabam perdendo isso, né? Na grande maioria das vezes acabam perdendo isso. Eu sempre disse para vocês o seguinte, todas as matérias são muito importantes, mas eu sempre dei ênfase em relação ao idioma. Não tem afinidade com o inglês, faça espanhol. Não tem afinidade com o espanhol, vai fazer francês. Não tem afinidade com o francês, escolha aquele idioma que você tem afinidade. Mas é importante estudar um outro idioma. Não interessa a escola, tá? Aqueles que podem pagar uma escola um pouco mais cara, que seja. Mas às vezes nós temos professores tão bons em escolas mais simples, ok? Tanto quanto aquele que está numa escola renomada. O importante é estudar. Sempre valorizei a importância da apostila do objetivo. Sempre disse em sala de aula que aquele aluno que levasse a sério a apostila do objetivo, ele não teria necessidade de fazer um curso de inglês em termos de vocabulário, em termos gramatical, ok? Agora, nós teríamos que ter uma aula de conversação, não é o nosso caso, porque o sistema ele é de preparação para o vestibular. Teve casos de alunos que chegaram para mim, se matricularam numa outra escola de inglês, chegaram para mim e disseram assim, eu saí da escola. Eu falei, nossa, mas por que você saiu da escola? Ele virou e falou assim, porque tudo que você tinha ensinado, o professor começou a ensinar lá, achei aquilo muito chato. Então veja, eu ouvi isso de um aluno, tá ok? Então veja a riqueza da apostila do objetivo. Quem prestou atenção, quantas vezes eu falei, presta atenção nesse texto da apostila, tá? Quem prestou atenção, certamente vai tirar uma boa nota na prova. Uma aluna particular
trouxe aqui uma prova para ser feita e tinha um tempo, né? Eu tinha cronometrado um tempo. E caiu o texto da apostila de inglês do objetivo, pizzas de Nápoles. E eu comentei isso com vocês em sala de aula, né? Então, tem aluno que chegou para mim e falou, gabaritei em inglês, fiz tudo direitinho como a senhora orientou. Leia primeiro as perguntas e depois vai para o texto. Não se preocupe em fazer a tradução de todo o texto, mas veja o todo o contexto, tá ok? E o título. Às vezes o título, se você estiver antenado com o mundo, você vai conseguir desenvolver as respostas, tá ok? Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Merry Christmas and a Happy New Year, ok? Para a escola objetivo, para a nossa escola, né? Os alunos que ainda ficam conosco, né? Os alunos que foram também, né? Que saíram esse ano, fica o meu agradecimento, o meu carinho, a minha saudade novamente e a todos vocês. Muito obrigada. Thank you very much. Lord bless you in all your life, okay? Merry Christmas and a Happy New Year.